Ok, pessoal, voltamos aqui para falar de riscos químicos novamente e dessa vez a gente vai falar sobre explosivos. Explosivos, pois é, pessoal. Vamos caracterizar aqui o que é um explosivo. Vamos ao texto. Olha, são substâncias que, pela ação do choque, atrito ou percussão, produzem calor suficiente para iniciar um processo destrutivo através de uma violenta liberação de energia. Essa questão de iniciar um processo destrutivo, eu acho que está aplicado de maneira errada aqui. Porque o que acontece? A natureza ela não está ligando se o processo é destrutivo ou não. Isso é uma abordagem humana. Né? Mais uma explosão, o que caracteriza uma explosão é uma reação com elevada liberação de energia associada a uma elevada produção de gases. Então, assim, eu tenho um produto químico que, quando ele sofre uma fonte de ignição, ele se decompõe em gases com alta energia. Esses gases recebem essa energia e acabam expandindo, expulsando os gases que estão ao redor. É isso que caracteriza uma reação explosiva. Uma reação explosiva é uma reação de liberação de energia e de expansão em um período de tempo muito curto. Toda vida que eu tenho a liberação de energia, a liberação de gases em um período de tempo muito curto, eu tenho uma explosão. Então vamos continuar. As temperaturas de detonação são muito variáveis. Algumas substâncias podem formar misturas explosivas em contato com outras substâncias. Outras podem tornar explosivas por atingirem determinadas concentrações, como exemplo, o ácido perclórico. O texto colocou aqui ácido perclórico a 50%, muito embora tenha referências que falam que o ácido perclórico ele é passível de sofrer detonação a partir de uma concentração de 70%. Então, em frascos de ácido perclórico concentrado, apenas o choque, a colisão do frasco com o ácido perclórico pode desencadear um processo de detonação e, é claro, explosão. Aqui ele coloca outros exemplos, né? A nitroglicerina a 117 graus Celsius. Inclusive, a nitroglicerina é utilizado em aplicações médicas, né, como vasodilatadores. Né? Eu tenho o isocianato de mercúrio, e eu acho que esse isocianato de mercúrio foi até abordado em uma série muito conhecida. Eu acho que é ele que é invocado na série Breaking Bad, né? Que o personagem principal joga o isocianato de mercúrio no chão e ele explode, salvo engano, é esse o produto. E a gente também tem o famoso trinitrotolueno, que é o TNT, né, que é o explosivo que é largamente utilizado. Ele é um detonante a 470 graus Celsius. Ah, mas 470 graus Celsius parece uma temperatura muito grande. Não, não é. A temperatura de uma chama já chega a essa temperatura, ou seja, ele é facilmente iniciado. Bastou a iniciação para, é claro, ele explodir, porque a explosão desencadeia a liberação de energia muito grande. Essa liberação de energia associada aos gases vai desencadear a reação de todo a vizinhança dele. E se a vizinhança dele é TNT, vai acontecendo uma reação em cadeia rápida, né? Que é justamente a detonação. Agora, eu vou colocar alguns vídeos de explosões, né? Uma explosão que aconteceu recentemente foi a explosão em Beirute, que uma quantidade muito grande de fertilizante, que foi o nitrato de amônio, foi armazenado num galpão e esse galpão sofreu um incêndio. Esse calor do incêndio acabou desencadeando uma explosão que destruiu a cidade de Beirute. E agora eu vou colocar esse vídeo aqui para rodar, que é para a gente analisar esse processo da iniciação, da queima e, evidentemente, do fim trágico que foi a explosão. Reparem no vídeo a expansão de gases, a expansão de gases de maneira abrupta que caracteriza um processo explosivo. Ok? Vamos passar aqui agora. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Foi.
where you were standing would have made the difference between life and death. I was wondering what happened. Am I going to die? How I'm going to die? My colleagues and I rushed to the ER to find that there was actually nothing left. Levou apenas segundos para causar tantas mortes e danos que os libaneses estão chamando de seu 11 de setembro. Vamos levar você ao epicentro dessa horrível explosão e ouvir pessoas que estavam no seu caminho, enquanto rasgava o centro da cidade conhecida no passado como a Paris do Oriente Médio. Matando, ferindo e deixando mais de 250 mil pessoas sem casas habitáveis. Beirute é a capital do Líbano e tem 2 milhões de habitantes. É uma antiga cidade marcada pela guerra, mas vibrante, acolhedora e cheia de vida. Ao longo das décadas, Beirute sofreu muito, mas nenhum acontecimento foi tão ruim quanto este. Este é o epicentro, um armazém no porto de Beirute, onde o desastre começou com um incêndio. Dentro, sem a maioria da cidade saber, havia quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio que não estavam armazenados com segurança. Quando aquilo explodiu, parecia uma nuvem cogumelo. E a sensação foi a de um terremoto. Sentido até no Chipre. Com as ondas de choque, barcos foram arrancados da água. Armazéns de grãos dos quais este país depende foram destruídos. E os bombeiros que correram quando o incêndio começou não tiveram a menor chance. Sarah Ferris era uma deles e uma das primeiras mortes a serem identificadas. Ela era bombeira voluntária, tinha apenas 25 anos e estava prestes a se casar. Imagens postadas nas redes sociais mostraram seu noivo desesperado atrás do caixão, tentando colocar a mão nele, tentando chegar o mais perto possível dela. O hospital de St. George fica perto da beira-mar. Na ala de partos, uma jovem chamada Emmanuelle estava prestes a dar à luz. Seu marido Edmond estava filmando quando tudo aconteceu. The ceiling was down. I was afraid that she might be hit or the baby was hit. She was all covered with glass. I tried getting my wife out first. I moved the bed outside. And then I started helping the nurses and doctors to get them up. Surpreendentemente, o bebê George e sua mãe estão bem. Por toda a cidade, momentos de vida, de celebração, de festa foram estilhaçados. Isra, que é médica, voltou dos Estados Unidos para o Líbano para se casar. Ela estava posando para as fotos de seu casamento quando foi derrubada pela explosão. I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? How I'm going to die? I've been preparing for my big day like for 2 weeks.
I was so happy, like all the other girls. I'm getting married. My parents are gonna be happy seeing me in a white dress. I'll be looking like a princess and everything. عندنا نشوف حوالينا شيء محزن كثير يعني ما بينوصف الاضرار وصوت الانفجار بعنا لهلا يعني بتحس انه في صدمه نحن صدمه لانه ما في شيء سمعته بحياتي مثل صوت هذا الانفجار ابدا. Isso é o que sobrou de um bairro conhecido por sua vida noturna. Many of the buildings here have balconies that overlook the port of Beirut. So people would have been standing on their balconies or near their windows, stretching their necks to catch a glimpse of the fire when the blast struck. If you were here when this happened, where you were standing would have made the difference between life and death, between a superficial or a very serious injury. Outra repórter da BBC estava na redação na noite de terça, fazendo uma entrevista pela internet. Para Mariem Taoumi, foi por um triz. Embora ela esteja bem, muitos outros não estão. A explosão feriu milhares e os hospitais estão tendo dificuldades para lidar com tantos casos. O povo libanês é famoso por sua resiliência. Isso mostra o quão fortes são os libaneses, diz o homem que está filmando. Eles passaram por tanta coisa que aprenderam a cuidar deles mesmos. Então, enquanto tentam juntar os pedaços, estão trabalhando juntos para ajudar uns aos outros, com pouca fé de que o governo vai fazer esse trabalho. Mas e agora? Como fica o país? O Líbano já está em crise em várias frentes. Esta explosão catastrófica marcou não apenas o horizonte da cidade, mas o psicológico de uma nação. Tornou-se um símbolo de tudo que está podre no sistema político. E isso deixou os libaneses se perguntando como eles vão superar isso, e quanta morte, destruição e desespero um país pode suportar. Pois bem, pessoal, essa foi a explosão de Beirute, né? Eu acho que pelas imagens que vocês viram, o deslocamento daquela massa de ar, isso é a onda de impacto provocada pela explosão. Então, assim, veja que a quantidade de nitrato de amônio que estava armazenada em um galpão era aproximadamente de 3.000 toneladas. Pessoal, isso é um absurdo. Você colocar 3.000 toneladas de material explosivo junto, em que um incêndio simples pode destruir uma cidade inteira, isso é um absurdo, pessoal. Veja que o raio de atuação dessa explosão foi 10 quilômetros. Imaginem qualquer ponto da cidade de Fortaleza, qualquer ponto da cidade de Maracanaú, ou de Caucaia, ou qualquer uma. Você pega um raio de 10 quilômetros e ponha, você vai ver que a cidade quase toda vai para o saco, certo? Não, um raio de 10 quilômetros é um absurdo de destruição. Infelizmente, o vídeo não traz a quantidade de mortos, né? Nessa desgraça, mas vejam que
o potencial destruidor, que é você armazenar produtos explosivos juntos. O nitrato de amônio, ele pode ser armazenado, mas não em grande quantidade. Olha, um pallet, pessoal, um pallet ali e tal, ele é desenvolvido para aguentar cerca de 1 tonelada e pouquinho, certo? 1 tonelada e pouquinho, você consegue colocar ali, fazer uma pilha, algumas sacas de material, armazenar ali no pallet e deixar ele. Você ter 3.000 toneladas de produto explosivo junto é um absurdo, é realmente jogar com a sorte. Mas qual foi a reação que aconteceu ali? A reação que aconteceu ali é essa. Essas duas linhas aqui que justificam a destruição de uma cidade e a ocorrência das mortes que foram percebidas. Olha só, esse NH4 aqui, é o nosso amigo amônio, certo? Ele está ligado a um grupo nitrato, que é esse nosso amigo aqui. A degradação do nitrato de amônio, ele já produz aqui 3 volumes no estado de vapor, que é o óxido nitroso e a água no estado de vapor, né? Ou seja, eu tenho uma parte aqui produzindo 3 partes aqui na forma de gás. Esse aqui é sólido e esse aqui está no formato de gás. Essa setinha aqui caracteriza o depois. Isso daqui é o antes e depois da setinha é o depois. Ou seja, reagentes e produtos. Esse óxido nitroso aqui é o chamado gás hilariante, ou seja, ele é utilizado inclusive em algumas aplicações médicas e tal, para tanto dar uma entorpecida, como também faz a pessoa rir, né? E esse outro aqui é o vapor de água. Então, só na degradação desse aqui eu já produzo 3 volumes de gás. Mas tem também um outro estágio de degradação, onde 2 partes aqui, 2 nitratos de amônio, eles são convertidos em 2 volumes de gás nitrogênio, 1 volume de gás oxigênio e 4 volumes de água no estado de vapor. Ou seja, eu tenho 2 partes se convertendo em 4, 5, 6, 7 partes. Olha a quantidade de gás aqui que é gerada pela degradação do nitrato de amônio. Vocês conseguem perceber? Olha a quantidade de volumes de vapor que são gerados na degradação do nitrato de amônio. Mas só essa degradação, só essa formação de vapor não caracteriza uma explosão. Uma explosão também é caracterizada pela grande liberação de energia. Essa grande liberação de energia é o que faz esses gases que são gerados terem a capacidade de expandir e de empurrar os gases que estão ao redor. É isso que faz a onda de impacto. É isso que pode ser percebido no vídeo. Então, veja o absurdo que é guardar qualquer material explosivo em grande quantidade. Ok? Então, é isso. O próximo vídeo eu vou tratar aqui de agentes oxidantes e de agentes inflamáveis. Esses dois merecem um vídeo ali só para eles. E, é claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá nas perguntinhas do YouTube, que é para eu já ir respondendo os questionamentos de vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.